Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor William História. Desejo que todos estejam bem, em paz, com saúde e em segurança, juntamente com os seus familiares e amigos. Pessoal, nós estamos continuando a estudar sobre o Brasil Império, certo? E agora nós chegamos naquele momento, que é um momento de crise do Brasil Império, certo? Dom Pedro I vai abrir mão do trono dele em favor do seu filho, né? O Dom Pedro começou a ter muitos problemas, muitos conflitos, né? Começou a perder apoio das pessoas que estavam ao lado dele e ele abre mão do trono dele em favor do filho dele, certo? Então é esse período que nós vamos estudar. Ah, professor, tudo bem. Se Dom Pedro não está governando, quem está governando o país? É justamente isso que nós iremos ver hoje. Então, certo? O que nós iremos estudar hoje? Período regencial, certo? O que é o período regencial, professor? Então, o que é o período regencial? O período regencial é o período entre a abdicação de Dom Pedro I e a posse de Dom Pedro II no trono do Brasil, compreendendo os anos de 1831 a 1840. Certo? Esse período regencial foi marcado por disputas políticas e rebeliões que se espalharam pelas províncias brasileiras. Com a abdicação de Dom Pedro I, por lei, quem assumiria o trono seria seu filho, seu herdeiro, Pedro de Alcântara, que possui apenas 5 anos. Então, o que acontece aqui, pessoal? Dom Pedro I começa a ter muitos conflitos, principalmente que nós já vimos lá, a Confederação do Equador, que questionou Dom Pedro, e Dom Pedro mandou fuzilar o Frei Caneca. Aí depois tem a Guerra da Cisplatina, certo? Que acaba acontecendo, que o Brasil vai lá, se envolve numa guerra entre Argentina e Uruguai. Então, uma guerra você tem mortes, você tem gastos com dinheiro, tudo isso vai desgastando Dom Pedro, ele vai perdendo apoio das pessoas, certo? Com isso, ele abre mão do poder. Ele abre mão do poder em favor de quem? Do filho dele. Só que qual que é o problema? O filho dele é uma criança ainda. Ele tem apenas 5 anos. Como que uma criança de 5 anos vai governar um país? Não tem como. Então, o que acaba acontecendo? Por lei, aí a Câmara, né, de governadores vai assumir o poder de forma provisória, ou seja, vai governar no lugar de Dom Pedro, porque ele ainda era uma criança. Então é justamente o que está representado aqui, ó, nesta charge, ó, tá vendo? Ó, as pessoas importantes, os coronéis, tudo mais, os militares, né? E Dom Pedro é uma criança, né? E ele está centrado no trono, certo? É isso, é esse período que quem governa são essas pessoas aqui, ó, né? Exatamente, entendeu? Aí aqui, ó, período regencial. Período regencial. Olha lá, Dom Pedro aqui no meio, né? Tocando o tamborzinho. E aí nós temos aqui os escravos, nós temos os conflitos, porque foi um período de muitos conflitos, pessoal, certo? Por quê? Porque os governantes eram todos provisórios, então as pessoas ficavam desconfiadas, né? É, não tinha um rei lá, o rei era uma criança, então tudo isso gerava o quê? Medo, preocupação nas pessoas, além dos problemas todos que já existiam, problema da escravidão, problema da miséria, problema da fome, tudo isso já existia lá, pessoal. Então isso que é importante. Aqui eu coloquei para vocês, ó, Dom Pedro brincando com uma coroa, uma criança sentada no trono brincando com a coroa, tá vendo? É isso que aconteceu nesse momento. Aqui, por que Dom Pedro não assumiu o poder, pessoal? Porque existia a Constituição, existiam as leis. Por lei, Dom Pedro era uma criança e não podia assumir o poder, não tinha condições. Então, a lei previa que quando o rei não tivesse alguém que tivesse condições de assumir o poder, quem que assumiria? Seria a regência, seria aquelas pessoas da Câmara que assumiriam provisoriamente o poder até o quê? Até o príncipe crescer e ter condições de assumir o poder.
É isso que aconteceu aqui no Brasil, certo? Então, eu coloquei essas imagens para ilustrar para vocês. Ó, tá vendo? Aqui, justamente, ó, o que foi o período regencial? Dom Pedro é criança. Pai dele, Dom Pedro I, é grande. Abre mão do poder. Só que Dom Pedro II não pode assumir o poder porque ele é uma criança. Então, nesse período, quem governa são lá os homens da Câmara, né? São os homens da Câmara, os políticos da Câmara. Então, aqui está, Brasil Império, período regencial, durou de 1831 a 1840. Durou 9 anos, pessoal, esse período. Né? O que eu quero que vocês façam aqui? Coloquei uma atividade para vocês. Né? Qual que é essa atividade? A atividade é o seguinte. Olá, alunos. Nessa aula estudamos sobre o período regencial. Sabemos que Dom Pedro I deixou o trono para o seu filho herdeiro, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. Então, era uma criança e não podia assumir. Por gentileza, escreva no caderno, né, a resposta. Vamos imaginar que vocês, alunos, fossem rei de um país. O que vocês fariam pelo povo? Dê um exemplo de resposta, pessoal. Exemplo de resposta. Eu construiria mais escolas. É uma resposta. Eu construiria mais hospitais. É uma resposta. A resposta pode ser escrita ou fazer um desenho. Se você quiser fazer um desenho, tirar uma foto, pronto. Essa é a atividade, certo? Lá eu deixei um vídeo, né? É para vocês assistirem, ó, como sugestão para vocês assistirem. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Aqui, ó. Mas depois do primeiro reinado, vem o segundo reinado? Não. Na verdade, tem uma grande treta. Dom Pedro II era menor de idade e não poderia assumir o trono. E além disso, não havia nenhum outro parente próximo de Dom Pedro I que pudesse governar. Mas então, quem irá substituir? Segundo a Constituição, seria uma regência trina. É o quê? Calma. Isso significa que deveriam ser eleitos, numa assembleia, 3 pessoas para governar o país. Mas aí veio outra treta. A Assembleia estava em recesso. Então, percebeu, pessoal? A atividade é justamente essa, tá vendo? Né? A atividade é justamente essa. Então, Dom Pedro era uma criança, não poderia assumir o poder. Então, 3 políticos eleitos pela Câmara iriam governar o Brasil até Dom Pedro crescer, certo? Então, eu desejo que vocês fiquem bem e até a nossa próxima aula.